Cumprimentava todos os presentes de Câmara, os senhores deputados, também os dirigentes do partido, todos os autarcas presentes, os militantes simpatizantes do partido, da JST, dos TSDs, também os senhores convidados. Um cumprimento especial a todos os tondelenses, na pessoa do Dr. José António, digníssimo Presidente da Câmara e também membro da Comissão Política Nacional do Partido. Um cumprimento especial aos nossos oradores hoje aqui presentes, o professor Luís Ramos, membro da Comissão Política Nacional, e ao Dr. Leal da Costa, que é Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde. Minhas senhoras, meus senhores, caros companheiros, todos temos consciência que o país e também os portugueses passaram, como disse o Dr. José António, por um período de grandes dificuldades, fruto daquilo que foi um rigoroso programa de ajustamento. Não podemos nunca esquecer que quem negociou este programa foi o Governo do Partido Socialista e negociou com os nossos credores devido ao país não estar em condições de cumprir os seus compromissos e precisar de ajuda externa. Não podemos nunca esquecer e lembrar sempre que, na altura, não havia dinheiro para pagar quer os salários, quer as pensões. E também todos temos consciência que a situação do país está lentamente a melhorar. Os portugueses e também o Governo estão em condições, hoje, de poder dizer que estamos em vias de resolver aquilo que foi uma calamitosa situação financeira e económica do país. E podemos também dizer que os sacrifícios que todos fizemos não foram em vão e estão também a contribuir para termos também um futuro melhor. E certeza que, após esses sacrifícios que foram feitos, que a melhoria que se iniciou, que os portugueses, de certeza, que não quererão votar ao modelo socialista do facilitismo, ao modelo socialista do esbanjamento dos dinheiros públicos, para depois voltarmos, daqui a uns anos, todos, a ter uma nova crise, termos uma nova bancarrota e termos também novos sacrifícios. De certeza, os portugueses compreenderão, esperamos que sim, que quem resolveu esta grave crise é quem está em melhores condições para conduzir o país no futuro. Mas, se precisamos todos de uma agenda de confiança e uma agenda de esperança, precisamos também de uma agenda centrada naquilo que é o combate à corrupção. E o PSD deve assumir um novo desígnio político, que é um combate sem tréguas à corrupção. O PSD deve propor uma separação clara entre as esferas políticas e económicas. O PSD deve propor a legislação sobre a criminalização do enriquecimento ilícito e não justificado, bem como aquilo que é a responsabilização civil e criminal dos decisores públicos que assumam compromissos ruinosos para o interesse público em proveito próprio e terceiro. Este combate à corrupção deve ser uma prioridade do nosso partido, é uma obrigação ética e de cidadania e é fundamentalmente um sinal de grande respeito pelos sacrifícios feitos pelos portugueses. E, torno a repetir, acho que o combate à corrupção é um sinal de grande respeito pelos sacrifícios feitos pelos portugueses. A sociedade, todos nós, precisamos confiar que o património que é o nosso é gerido com inteligência e seriedade. Por isso, queremos também, e aqui temos hoje alguém que nos pode ajudar nessa reflexão, queremos acabar também com a política dos queixumes daquilo que é a nossa condição periférica. E defendemos todos uma estratégia que deve ser clara de desenvolvimento para o interior do país. Em que circunstância alguma o interior pode ser visto como um custo, porque o interior tem que ser visto como um investimento. E por isso entendemos que o Estado deve dar origem e deve ter como prioridade uma harmoniosa desconcentração de serviços públicos, deve também apostar na descentralização administrativa e também no incremento da autonomia municipal. E ter em linha de conta aquilo que são as especificidades dos serviços públicos no interior. Neste âmbito, penso que estamos no bom caminho, temos aquilo que está em cima da mesa, que é o regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais no domínio das funções sociais,
E temos também 2 programas muito importantes, para além de outros, que é o programa de Centralizar e Aproximar e o programa Portugal Porta a Porta, que entendemos que são programas que vão no sentido certo, ou seja, a manutenção, que é para nós fundamental, e melhoria de serviços públicos no interior. Em relação a este assunto não me vou alongar, pois, como disse, temos entre nós alguém, um companheiro que muito admiramos, o professor Luís Ramos, que tem desenvolvido um trabalho notável neste domínio, com a apresentação de propostas concretas para assumirmos todos a interioridade como um estímulo. Mas dos vários domínios que consideramos relevantes todos para nós no interior, o social é para todos nós a prioridade das prioridades. E dentro do social todos também sabemos que como as nossas populações valorizam o serviço de saúde e como reivindicam e bem os serviços acessíveis e de qualidade. A saúde é um bem precioso, um bem importantíssimo para todos os portugueses, sendo o Serviço Nacional de Saúde uma das maiores conquistas sociais da nossa democracia. Por isso, encerramentos de serviços de saúde, diminuição de horários de atendimento, desajustamentos no acesso ou na referenciação de cuidados originam tomadas de posição compreensíveis de cidadãos e autarcas em defesa do que é para eles um dos principais bens que têm, a proteção da saúde. Esta sensação de perda tem de ser muitas vezes compreendida, devendo-se encontrar as melhores soluções alternativas e devidamente explicadas. Mas todos sabemos que os recursos nesta área, como noutras, também não são ilimitados. Por isso, temos aqui hoje também de reconhecer aquilo que é o trabalho excelente que foi feito e realizado na área da saúde por este Governo, do qual temos aqui hoje presente o Sr. Secretário de Estado. Esta, todos reconhecemos, é uma área muito difícil, uma área muito exigente, com muitos interesses também em conflito, com acontecimentos que muitas vezes são imprevistos e aleatórios, com uma pressão social que vemos e também uma pressão da comunicação social que é diária e com também uma oposição política sempre à procura de vir capitalizar aquilo que é negativo. E por isso, aquilo que podemos dizer é que é notável o que foi conseguido. Manter a modernização do sistema de saúde, conjugando eficiência, transparência e a racionalização também do sistema, garantir a sustentabilidade económica do CNS, do Serviço Nacional de Saúde. É assim que se defende o Estado Social, com sentido de justiça social e equidade. Combater aquilo que são, muitas vezes, os desperdícios na área da saúde, garantindo uma boa utilização de recursos e a qualidade dos cuidados de saúde. O Sr. Secretário de Estado, consideramos que fizeram, a nível da política do medicamento, uma autêntica revelação com redução muito significativa dos encargos para o cidadão. E pensamos que esta área da política de medicamento não foi suficientemente ainda valorizada, quer pelo Governo, mas fundamentalmente também pelos portugueses. Mas se reconhecemos que muito já foi feito, é nosso entendimento que qualquer política pode ser melhorada. E no caso concreto do nosso distrito, há reivindicações, direi até anseios, que devem ser satisfeitos. É muito importante haver uma melhoria das instalações dos serviços de urgência e a contínua diferenciação técnica do nosso centro hospitalar Tondela Viseu, com relevo para a instalação que é uma reivindicação antiga, um anseio de todos, do centro oncológico com a sua unidade de radioterapia e de medicina nuclear. Não é para todos nós aceitável que os doentes oncológicos tenham de efetuar centenas de quilómetros para realizarem os seus tratamentos. Também não compreendemos como é que muitas unidades de saúde familiares sejam aprovadas sem terem uma agregação de extensões de saúde cuja continuidade das extensões está plenamente justificada. Também não compreendemos a continuidade de um regime fechado de convenções, sem abertura às instituições particulares de solidariedade social, inclusive a quem muitas vezes quer instalar em zonas carenciadas. Sr. Secretário de Estado, a carência de médicos em alguns concelhos do nosso distrito, e para não dizer todo o interior, é muito preocupante. E entendemos que a única solução
quer a curto, quer a médio prazo, passa por se desbloquear a contratação de médicos que, livremente, que foi o sistema lhe possibilitou, que optaram pela aposentação antecipada. Que sejam contratados por interesse público, que sejam contratados a título excepcional, que sejam contratados com uma autorização ministerial anual, com o preço e o número de horas perfeitamente definidos, mas que sejam rapidamente contratados. Segundo aquilo que me foi dado a perceber, parece que está em vias de facto isto, mas é fundamental a contratação desses médicos. A curto e médio prazo não há solução no interior sem a contratação desses médicos. Minhas senhoras e meus senhores, confiamos todos na ação do Governo, naquilo que é uma governação que é séria, como temos dito, realista, uma governação responsável. Confiamos no Presidente do Partido e Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. Pedro Passos Coelho. Confiamos na sua coragem, na sua determinação, na sua autenticidade, na sua seriedade, na sua honestidade e, fundamentalmente, no seu sentido de Estado. Defendemos todos uma mensagem de verdade, uma mensagem sincera, sem facilidades, explicativa, compreensiva, que muitas vezes não é, e assumindo com humildade aquilo que foram os eventuais erros cometidos, mas transmitindo sempre confiança e esperança no futuro. Mas os portugueses têm o direito de saber com que podem contar, quer da parte da situação, quer da parte da oposição. E por isso nós temos a obrigação de informar e explicar. Mas também temos a obrigação de exigir que a oposição, e concretamente o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, número 2, que foi do Governo e do Partido Socialista na altura do engenheiro José Sócrates, não fuja à apresentação das propostas concretas nos domínios do emprego, dos salários, das pensões, propostas que, numa primeira fase, seriam apresentadas em março, depois já serão apresentadas em junho. Pensamos que, de preferência, gostaria de as apresentar depois das eleições. Mas todos temos o direito de denunciar também aquilo que é, talvez, pela primeira vez em Portugal, um discurso calculista, um discurso demagógico, mas, fundamentalmente, um discurso com algo de cinismo político à mistura. E é um discurso de cinismo político suficientemente dúbio para ter várias interpretações conforme o desejo de cada pessoa. E se pensarem, sentem isso mesmo. Há exemplos que, muitas vezes, nós a conversar, há pessoas que muitas vezes ouviram aquilo que foi a sua frase, ouviram uns pensar uma coisa, outros pensaram. É isso que se pretende, é confundir e não dizer verdadeiramente aquilo que se pretende. Temos também o direito de alertar os portugueses para as lindas palavras confiança, uma nova estratégia, crescimento, e para outros fediveres, como a discussão que neste momento não faz qualquer sentido, como ele procurou introduzir, que é a questão da regionalização. E lamento, mais uma vez, que alguns companheiros nossos colaborem nesta perspectiva de fediver da regionalização. Não esquecemos também que este secretário-geral do Partido Socialista e seus apoiantes fizeram parte dos governos, e os seus apoiantes principais fizeram parte dos governos que levaram Portugal à ruína e à bancarrota. Minhas senhoras e meus senhores, também só uma palavra muito breve sobre uma situação que é a Grécia. E todos temos de estar atentos, e muito atentos, ao que está a passar na Grécia. E alguns setores da vida nacional referem que se deve respeitar a vontade do povo grego. E respeitamos. Mas o governo grego também deve respeitar a vontade de todos os outros cidadãos e governos da União Europeia. Os portugueses são pessoas de bem, cumpriram os seus compromissos com os credores, fizeram e estão a fazer sacrifícios para podermos ser um país livre e um país respeitado. Não quisemos ficar prisioneiros dos mercados financeiros. Será que também nós não queríamos baixar os impostos, aumentar os salários,
termos um perdão da nossa dívida pública, resolver parte do problema do desemprego do país com emprego público e que nos emprestassem também o dinheiro para levar a cabo estas políticas. É óbvio que sim. Quem é que não queria? O socialista, e lembramos, Sr. Hollande, na França, também queria e viu-se. E por isso o assunto da Grécia pensamos que também se irá resolver. Mas é lamentável que certas pessoas se esqueçam que os portugueses fizeram, e quem se esquece disso são muitas vezes também portugueses, que ou portugueses fizeram, todos nós, sacrifícios para sermos uma nação livre. As promessas eleitorais que o atual governo grego faz devem ser resolvidas tendo em consideração aquilo que são os compromissos que já foram assumidos. Os restantes cidadãos europeus e os governos europeus não têm nada a ver com as promessas e, muito menos, não têm de as pagar. Isto tem que ser claro, não podemos andar aqui enviesados todos com um discurso politicamente correto do povo grego, ou do governo grego e da defesa do governo grego. E temos que ser claros que nós, cidadãos e governos europeus, não temos nada a ver com as promessas e, muito menos, não temos que pagar essas mesmas promessas. Mas o objetivo parece ser não a negociação, com sensatez, na procura de compromissos, mas a procura de colisão para se impor e justificar um modelo, uma certa visão da sociedade. Só assim se compreendem decisões unilaterais que inquinam todo o processo negocial com uma finalidade: se se conseguir haver uma vitória, se conseguirem uma vitória, continuarão sempre numa estratégia de exigência cada vez maior. Não tenhamos dúvidas. Se não conseguirem, vão radicalizar, também não tenhamos dúvidas, responsabilizando outros pelo desaire, pelo caos em que se tornará a Grécia. Por isso, a bem de todos nós, esperamos que nada disto aconteça para bem da Grécia e da Europa. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, caros companheiros, temos todos de confiar que o rumo do país está a ter este rumo que tem um modelo que é sério, um modelo que é rigoroso, um modelo que é realista, um modelo responsável, que aposta num crescimento sustentável, numa melhoria que é contínua, mas que é progressiva da situação do país, que procura cumprir os seus compromissos, consolidar aqueles que começam a ser os bons resultados já conseguidos, fruto também bons resultados dos sacrifícios portugueses. Mas os melhores avaliadores do caminho que nós todos estamos a traçar, que estamos a ter, são aqueles que nos emprestam o dinheiro. E se o país estivesse mal, no rumo errado, como muitas vezes a oposição diz, será que os nossos credores emprestariam dinheiro e baixavam os impostos? Alguém acredita que se nós não tivéssemos condições, ou eles não vissem condições para nos pagar, para nós lhes pagarmos, que eles nos emprestavam dinheiro? Ou que baixavam os impostos? É óbvio que não. O Estado, e temos todos de compreender que o Estado não é diferente daquilo que são as empresas e que são as famílias. E por isso temos que acreditar, como disse e muito bem o nosso Presidente Zé António, temos que acreditar que vamos conseguir uma sociedade com igualdade de oportunidades, que vamos conseguir todos uma sociedade que é mais justa, mais fraterna, mais solidária, mais responsável. Temos que continuar o nosso principal objetivo, mas temos que conseguir renascer a esperança e a confiança no Portugal e nos portugueses. Obrigado a todos.